que é, This meeting is being recorded. é legal resolver uma provinha. Ó, Gabriel, ex-campeão da modalidade de arco e flecha de uma cidade ao sul da Itália, resolveu construir e comercializar flechas feitas em tubo de alumínio e fibra de carbono. Após a fabricação de suas primeiras flechas, resolveu fazer um teste para verificar a velocidade que elas podem atingir. Utilizando-se de um bom arco, ela dispara horizontalmente na direção de um alvo fixo, localizado a 204 metros. Então, 204 metros. Ao lançar as construídas em tubo de alumínio, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3,6 segundos. Certo. Então, essas flechas aí diferentes, ele está dizendo que o intervalo de tempo é 3,6 segundos. O cara botou aqui a flecha, aqui, sei lá, que é um alvo, bateu e escutou. Certo. Com as flechas fabricadas, aqui é o de alumínio. E com as fabricadas em fibra de carbono, ela ouve o barulho da flecha. Ei, a zoada. Com as fabricadas em fibra de carbono, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3 segundos. Melhorou, ainda está alto. Melhor fechar, aí não vai morrer de calor. Supondo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, desprezando as forças e tal, acho a melhor opção que indica a razão entre as velocidades das flechas em tubo de alumínio e em fibra de carbono. Vale, minha Nossa Senhora. Aparentemente é muita conta. Mas assim, não é difícil não. Ó, tudo é a ideia desse tempo aqui. Tá? A gente aqui vai simplificar, porque as questões da Unifor, elas também simplificam. O cara pede até para você desprezar, ó, as forças da atrativa e a aceleração da gravidade. Ou seja, a flecha ela vai em linha reta, bate, e depois que ela bate, tem um som do impacto, e o som ele volta, o som tem uma velocidade, até o ouvido do observador, para dar esse intervalo de tempo. Então, esse 3,6, na verdade, ele é 2 tempos, certo? Então, vamos fazer para a bala de alumínio. E vamos lembrar que velocidade é a distância sobre o tempo. E você pode trocar aqui o tempo pela velocidade. E aí você tem que o tempo de um determinado percurso é a distância, que é o ΔS, sobre a velocidade. Então, o tempo, o intervalo de tempo que algo viaja a uma determinada distância, é essa distância pela velocidade, né? A gente está admitindo aqui que tudo tem velocidade constante. Tá. Então, assim, ó, o tempo de ida mais o tempo de volta tem que dar 3,6, quando a flecha ela é de alumínio. Certo? O tempo de ida, não, que diabo é tempo de ida? É o tempo que a flecha vai demorar para do início do movimento, ou seja, quando você vai lançar ela, até ela atingir o alvo. Certo? E o tempo de volta é o som, porque a ida, esse tempo de ida, a gente vai considerar a velocidade do arco e flecha, certo? Que é o que ele quer, certo? Só que é a velocidade da flecha de alumínio.
E a volta é a volta do som, tá? Então, nessa ida, você vai colocar a distância, que é 204, dividido pela velocidade do alumínio, que eu vou chamar de V1. Então, a velocidade do alumínio eu vou chamar de V1. A velocidade da flecha feita de alumínio eu vou chamar de V1. Mas aqui o tempo de volta vai ficar 204, não é 240 não. 204 por 340, que é a velocidade do som. E isso é igual a 3,6. Então, aqui, com essa conta aqui, dá ou não dá para descobrir quem é V1? Dá, não dá, porque não só tem uma equação, ou só tem uma letra. Exatamente. Dá. É uma conta de corno? É. Isso aqui é uma conta de corno aqui. Você está pagando seus pecados aqui. É sim. Certo? Mas já a gente termina. Vamos montar outra. Aí, as de fibra de carbono, a ideia é parecida, só que a de fibra de carbono é mais rápida, só deu 3 segundos. Então, vai ser o tempo de ida, vai ficar 204 por V2, vamos chamar a velocidade das flechas feitas de carbono de V2, mais 204 por 340 é igual a 3. Certo? É igual a 3. Então, vai dar para achar V2 aqui. E o que ele quer, depois que você acha V1 e V2, é a razão. A razão é a divisão. Quando ele diz a razão entre a velocidade das flechas no tubo de alumínio, ou seja, ele quer V1 por V2. De antemão, antes de fazer qualquer cálculo, você pensa, se o tempo é menor com as de carbono, é porque a velocidade delas é maior. Ou seja, já dá para me saber que o V2, que é a velocidade da flecha feita de fibra de carbono, é maior do que V1. Por quê? Porque V1 demorou mais. Pô. Se demorou mais, é mais lento. Se demorou menos, é porque é mais rápido. Então, só por causa disso, essa razão, que é V1 por V2, vai ser uma coisa menor dividido por uma coisa maior. Já dava para saber que só podia ser um desses três. Porque V1 é menor que o V2. Ou seja, só para você eliminar logo e aumentar as chances de acertar, mesmo que seja no chute. Isso. Certo? Mesmo que seja no chute. Tá. Aí, aí você teria que fazer cálculo. Tá? Não tem como você dizer, não, mas é uma conta de corno, mas é assim mesmo. Porque se dá para simplificar, dá, mas nesse caso aqui, é dor e sofrimento. Não tem o que fazer. Você vai fazer essa conta aqui, ó, certo? Porque não adianta também você fazer MMC, isso tudo. Não vai ficar mais fácil a conta aqui. Vai ficar o 204 dividido por 340. Essa conta aqui, incrivelmente, dá 0,6. Olha aí. Jogos, exatamente, incrivelmente. Quando dá 0,6, chega uma lágrima brota assim no seu olho, assim, você sabe que está indo no caminho certo. Aí o 0,6 joga para lá, aí vai ficar 204 por V1, vai ser, ó, 3, ó. Esse 0,6 vai para lá subtraindo, então V1 vai ser 204 por 3. Dá até para dividir, porque se tomar os algarismos aqui dá 6, certo? Mas você pode até deixar assim mesmo. Aqui vai ficar 6, né? 60. Sobra 2, 68. Tá? Certo. Aqui também vai dar 0,6. Se joga para lá, vai ficar 3 menos 0,6 dá 2,4. Então vai ficar 204 por 2,4
vai ficar o V2. Então, aqui, então você pode colocar, se eu dividir por 3 aqui, dá 68. Se eu dividir por 3 aqui, dá 0,8. Então, vai ficar isso aqui. E aí, se você colocar o V1 por V2, ó, quem é V1? 68. Quem é V2? 68 por 0,8. Repete a primeira, divide pela inversa da de baixo e dá 0,8. Uma dica importante desse tipo de questão para fazer menos conta é a seguinte: quando ele quer a razão entre duas grandezas, a gente tem que saber que a gente não precisa, quando a gente for encontrar elas separadamente, a gente não precisa fazer todas as contas. Porque como depois, ou seja, não é que eu vou achar o V1, vou achar o V2 e vou dividir. Porque muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente faz conta de besta, de idiota. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu fui achar o V2, eu não quis achar com exatidão. Porque eu já sabia que no V2, ó, já tinha umas coisas que também tinham em V1. Então, por isso que quando chegou bem aqui, já deu vontade até de eu parar, 204 por 3. Eu não preciso fazer essas contas finais para achar V1 e V2. Por que não? Porque ele não quer V1 e V2, ele quer a razão entre elas. Então, se eu deixar essas contas por fazer e colocar a razão, muitas vezes, na hora de você fazer a razão, quando você vai simplificar, você acaba não tendo que fazer diversas contas, porque tem gente, não sei, acho que não é o teu caso, mas às vezes a gente faz uma questão que a gente não percebe. A gente, por exemplo, podia ter perdido tempo de fazer essa divisão aqui, ó. 68 por 0,8. Ó. Tem gente que perde tempo fazendo essa divisão. E aí, quando chega aqui, vai fazer outra divisão. 68 pelo resultado disso. Ou seja, você vai fazer duas contas a mais do que um cara que não vai fazer. Então, você vai perder tempo a mais. Você já vai ter uma desvantagem, tá? Então, tem que se ligar com isso, porque essas provas, inclusive a prova da Unifor, para o aluno realmente que está bem preparado, ela é uma prova que vai precisar você gastar tempo para acertar as questões. E as questões, elas levam tempo. O aluno ele vai ganhar tempo na redação, que ele tem que treinar para tentar fazer a redação em uns 40 minutos, meia hora. Ele vai ganhar tempo nas provas de humanas mais fáceis e tal. Mas nas de exatas, se ele quiser ter um índice bom de acerto, ele deve gastar um tempinho, porque as questões são difíceis. Não tem como assim. As fáceis são trabalhosas. E as que não são fáceis, é difícil ter um raciocínio, pensar logo e resolver. Então é fudido. Essa é fodida. Essa 16 aí não é difícil, não. Trabalhosa, mas também tem aquela questão de você chegar no raciocínio de somar o tempo de ida com o de volta, igualar, foda. Acaba trabalhar. Ler para essa questão de primeiro e pensar assim é foda. Pois é, só que aí acontece o quê? Que quem já está fazendo muita questão já tem um pouco essa ideia, porque essa ideia ela não é uma ideia nova. Na verdade, quase todo livro de física, tem essas questões. São as questões que envolvem... eu já vi esse tipo de questão no assunto de cinemática, ou seja, o cara joga algo, aí bate algo e o som volta. E eu já vi esse tipo de questão no assunto acústica, quando ele está estudando som. E tem aquela parada de eco, aquela parada de reverberação. Então, é comum essas questões que você faz um barulho e escuta em quanto tempo depois. Ou então as questões que você dá um tiro atinge um obstáculo e aí o som ele volta. Então, assim, não é uma questão nova. E olha aí, ó, e olha o que eu vou te dizer. Essa questão aí, ela do arco e flecha, o cara tirar e ver um som, uns 3 anos e meio da Unifor, caiu uma questão, eu não vou dizer parecida, era mais difícil do que essa aqui, mas a ideia era semelhante. Um cara pegava um diapasão e ele abandonava na entrada de um poço. E esse diapasão, ele caía. E quando ele caía, exato, quando ele caía, ele emitia um som. E aí, devido às velocidades que ele ia atingir,
essas frequências iam mudando. Mas se você for pensar bem, também você poderia ter pensado assim, se ele vai cair, digamos assim, ele vai bater no fundo e o som vai ir e tal. Então, querendo ou não, são situações que, assim, não são situações inéditas, que você, puta que pariu, nunca tinha pensado nisso. Quem levou algumas questões de física, não se surpreende, certo? Não se surpreende. Essa próxima eu achei mais confusa. Essa próxima aqui eu achei mais confusa. Essa daqui, vamos lá resolver ela. Ela diz assim, ó, um corpo de 27 litros e massa 17 quilos, então vou anotar os dados, 27 litros e massa 17 quilos, está completamente imerso em um reservatório contendo água, cuja densidade é de 1 quilo por litro. Certo. Deixa eu só avisar aqui um aluno. Eu vou dar aula depois de tudo, que eu vou atrasar. A gente já começou a atrasar. Ó, aí ele diz assim, preso ao fundo desse por uma mola helicoidal de tração constante e elástica, então ele dá uma constante elástica de 400 newtons por metro. Ou seja, o corpo está preso, certo? Se você, ó, claramente aqui, se você pegar a massa e dividir pelo volume, ó, 17 por 27, você sabe que vai dar um número menor do que 1. Sim. É óbvio. Então, se a densidade ela é menor do que 1, o corpo ele é menos denso que a água, que ele já deu que a densidade é 1, então esse corpo ele tem a tendência de subir, de flutuar. Né? Corpos menos densos, eles flutuam. Corpos mais densos, eles afundam. Então, esse objeto ele tem a tendência de flutuar. Mas aí o cara, para ele não flutuar, o cara prendeu ele a uma mola. Certo? Então, o cara botou uma constante elástica de 400 e prendeu ele a uma mola. E ele diz, ó, a parte superior do corpo está a 18 milímetros da superfície. Ele dá isso aqui, ó. Ele dá isso aqui, ó, a 18 milímetros da superfície. Beleza. Aí ele diz assim, ó, assinale a opção que apresenta a constante elástica de uma outra mola em Newton por metro, com as mesmas características da que se encontra na figura, comprimento inicial, número de espiras, ou seja, ele fala tudo isso que é para dizer que é com a mesma, que é para dizer que basicamente a mola só vai mudar a constante. Na verdade, isso aqui nem precisaria, porque isso aqui já é de nível universitário, esse negócio de número de espira de mola, diâmetro médio de mola, putaria aí. Aí diz assim, determine isso aqui é só para assustar, eu acho. Determine a constante elástica de uma outra mola, porque essa mola aqui está tudo certo. Essa mola aqui, o corpo ficou totalmente submerso. E aí ele diz, determine o comprimento de uma outra mola e manterá o corpo totalmente submerso. Se necessário, adote G igual a 10. Aí, como é que você tem que fazer uma bichona dessa? Você pode, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer como eu fiz na prova. Porque essa prova eu fiz, toda prova da Unifal eu faço.
Sim. Essa questão aí, ela deu um número muito feio. Mas, enfim, ó, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar descobrir qual é a deformação dessa mola aqui. Nessa mola do jeito que está, na situação 1. Situação 1 aqui. Então, aqui eu tenho o peso, certo? Eu tenho um empuxo. Do jeito que está aqui, o empuxo é maior do que o peso, porque esse cara tem uma densidade menor. Então, a força elástica é para baixo. Certo? Certo. Que a força elástica impede esse corpo de sair e flutuar. Então, o equilíbrio que está nessa situação inicial, tá? Porque nessa situação inicial, então vai ficar peso mais a força elástica isso é igual ao impulso. Certo. Vou ver se vai dar para achar alguma coisa aqui. O peso, a massa é 17, o peso é 170. A força elástica é a constante, que é 400 vezes o X. Deformação. Esse 400 ficou feio. 400 vezes o X. Porque a força elástica é a força que é Kx. O peso é M vezes o G. E o empuxo tem uma fórmula. O empuxo é a densidade do líquido, o volume submerso e a gravidade. Certo? Certo. Só que essa densidade do líquido ela tem que ser em quilogramas por metro cúbico. E o volume submerso tem que ser em metro cúbico. Então, a densidade do líquido, que é 1, na verdade, se você multiplicar por 1000, esse 1 fica 10 à terceira por metro cúbico. Ou seja, a densidade da água, você pode colocar 1, mas você pode colocar isso aqui também. Né? Certo? Então, a densidade aqui do líquido vai ficar 10 à terceira. O volume vai ficar 27 vezes 10. Aí, como é de litro para metro cúbico, a gente coloca 10 a menos 3. Certo? Porque 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, vou passar de litro para metro cúbico, divide por 1000. E a gravidade é 10. Então, vai cortar esse cara com esse cara aqui. Vai ficar 400x vai ser igual a 270 menos 170, que vai ficar 27 vezes 10, 270. 400x vai ser igual a 100. E o x vai ser igual a 100. Com 400 fica 1/4. Que vai ficar 0,25 metros. Certo? Certo. Beleza. Só que ele quer saber ó, qual é a constante elástica de uma outra mola que ainda vai manter o corpo totalmente submerso. Porque essa mola aqui está mantendo o corpo totalmente submerso, mas ainda tem uma folguinha, né? Tem 18 milímetros de folguinha. Aí você diz, vale, Daniel, como é que eu vou fazer agora? Aí você vai fazer o seguinte, ó. E se a deformação não fosse 0,25? Fosse 0,25 mais isso aqui, ó. Então, o aluno ele faria assim, ó, peso mais força elástica é igual ao impulso. Então, a gente vai considerar que essa mola vai estar um pouquinho mais esticada. Só que percebe uma coisa, ó, aqui é Kx. Professor, não estou vendo a tela, não. Tem que passar só para lado. Não está vendo a tela? Não, eu estou vendo a tela, mas é porque está muito no cantinho. Eu não estou conseguindo enxergar tudo. Tá. Então, deixa eu botar aqui. Ó, então, agora vai ficar assim, ó, peso mais a força elástica vai ser igual ao impulso. Só que presta atenção no seguinte,
O peso ele vai continuar o mesmo. O empuxo vai continuar o quê? O mesmo. Sim. Porque o corpo ainda vai continuar todo submerso. Tá? Certo. E o grande lance agora é a constante elástica. Que é assim, ó, o K e o X. Se você ainda tem uma folguinha e você vai aumentar o X um pouquinho, certo? Certo. Se você vai aumentar o X um pouquinho, a constante elástica vai poder ser o quê? Um pouquinho menor, né, não? Sim. A constante elástica vai poder ser um pouquinho menor. Então, a constante elástica que estava lá era de 400. Se você vai aumentar um tiquinho, vai poder ser menor que 400. Mas aí você teria que saber com precisão para poder marcar um item. Ou pelo menos ter alguma noção. Tá? Tá certo, tô ouvindo. E aí você pode tentar fazer isso. Porque assim, aqui é 0,25. É 18 milímetros. 18 milímetros é muito pouco. Se eu passar para metro, eu vou voltar 3 caras aqui, ó. 1, 2, 0,18, ó. Assim, ó. Se eu somar isso aqui, vai ficar 0,268. Ou seja, com a constante elástica, né, com essa deformação, ainda essa mola ela tem que ter uma constante elástica que seja suficiente para que esse corpo fique em equilíbrio. Ou seja, ele ainda fique totalmente submerso. E aí você teria que fazer a questão toda do mesmo jeito, só que com 268. Então, por exemplo, o peso aqui ia dar do mesmo jeito, ia dar 170. O empuxo ia dar do mesmo jeito, ia dar 270. Então, ficaria K vezes esse X, que é 0,268. 270 menos 170 vai dar 100. E aí ficaria essa última conta, que é 100 dividido por 0,268. Fazer Deixa aqui eu a ver. conta. 100 dividido por 0,268. E dá 373. Quebrado, mas dá. É. E aí, vamos ver aqui as opções. Deixa eu... Aqui eu... 373. Deixa eu ver aqui como é que eu... Ah, tá aqui. Ok, olha as opções, ó. Olha as opções. A gente achou 373, a constante. Aí vem a seguinte pergunta. Tu achou 373, ou seja, o que é 373? É a constante elástica, certo? Mínima, certo? Porque tem que lembrar aquela história, é Kx. Se o X ele deu uma aumentada, o K ele até pode dar uma diminuída, mas o K tem que ser no mínimo 373. Para quê? Para que o X seja apenas esse valor aqui, o valor grandão, que é 0,268. Se você pegar o X, pegar a constante, e reduzir para 370, por exemplo, ou seja, se você reduzir o K, o X ele aumenta. E aumentando, ele não vai ficar totalmente submerso.
Então, algumas pessoas chegaram a marcar 370. Mas não é, porque se você marcar 370, a deformação, o X vai aumentar, vai ser maior do que 0,268, e significa que ele já vai sair um pouquinho a cabeça aqui de fora. Então, na verdade, seria o 420. Entendi. Só que aí fica uma coisa meio... Fica... estranha, né? Porque, assim, o cara resolveu o deformação, ele pode aumentar a deformação e a constante elástica poderia ser até menor. Só que ele não colocou um item, por exemplo, com 375. Se ele tivesse colocado um item com 375, seria de boa. Certo? Então, ele tem assim, assinale a opção que apresenta a constante elástica de uma outra mola, as mesmas características que manterá o corpo totalmente submerso. Ora, se com 400 já deixa o corpo totalmente submerso, é óbvio que se a mola fosse mais rígida ainda, 420, é que o corpo vai ficar totalmente submerso, entendeu? Entendi. Então, assim, se a pessoa se tocou disso, porque se você for pensar bem, e uma mola com... Mesmo que você pensasse e fizesse as contas, se uma mola com 370 deixa o corpo totalmente submerso, se a mola tivesse 420, não deixaria também, não? Por que deixaria? Porque quanto maior constante, maior a força elástica. Então, se uma mola de 370 dá certo para esse sistema, a de 420 vai dar sempre certo. Ou seja, a lógica dessa questão é marcar 420 que você acerta sempre. Entendi. É como se essa questão tivesse sido mal feita. Eu, por exemplo, nessa questão, eu não demorei 30 segundos. Porque eu não fiz as contas. Por que eu pensei? 400, a situação está toda em equilíbrio. O que é que ele quer? Ele só quer que você substitua essa mola de 400, que ele já disse, por outra que faça com que o corpo fique também totalmente submerso. Então, por mais que eu pensasse na dúvida, assim, aí eu pensei assim, poxa, será que com 370, que é esse segundo item aí, ele vai ficar totalmente em equilíbrio? Eu ainda pensei nisso. Aí eu pensei, caralho, vou ter que fazer essas contas. Só que aí eu pensei, porra, mas se com 370 ele pode até ficar em equilíbrio, com 420 é claro que vai. Porque se a mola for mais rígida, esse corpo é claro que vai ficar totalmente submerso. Ou seja, você entende que esse corpo, a densidade dele é menor, então ele tem a tendência de flutuar, mas a mola está segurando ele lá no fundo do recipiente. Então, se você colocar uma mola de constante elástica maior, aí é que o corpo vai ficar preso mesmo no fundo. Aí eu pensei, quer saber, eu não vou nem fazer conta nessa questão. Marquei 420 e acertei. Sem nem fazer conta. Aí depois, claro, que eu vi a resolução de outros professores e tal, eu falei, caralho, meu irmão, que conta maluca. Então, assim, é a primeira vez, inclusive, que eu resolvo essa questão com conta, é com a Clara aqui contigo. Certo? Porque, para mim, foi uma questão um pouco mal feita. Tipo assim, é aquela coisa, você nada e morre no seco, porque eu com certeza marcaria 370. Então, a pessoa, muita gente que chegou e gosta daquelas coisas assim, porra, aproximadamente, né? Pô, se eu fiz 373 e tá 370, eu vou marcar 370. Só que é foda, né, mano? Porque a pessoa erraria, pô. A pessoa erraria. Com certeza. Mas então, não tenho dúvida. Na hora que aparecesse 373, já tinha marcado para economizar tempo. Nem ia pensar, não. Com certeza. Ora. Olhei e marquei. Bem pertinho, só um cabelinho. Só um cabelinho, só um 3 ali. Mas entendi. Mas as questões são pegadinha. Ó, vamos fazer essa aqui agora. Ó. Essa outra que é a A3, a terceira de física. O ouro é normalmente encontrado misturado com outros minerais, sendo necessária a realização de diversos processos, parará,
O mercúrio, que é um metal líquido, é misturado aos sedimentos e se liga aos fragmentos do ouro, formando uma amálgama. Esse amálgama é exposto a calor de um maçarico, que evapora o mercúrio e deixa apenas o ouro. Esse procedimento acontece porque o ponto de ebulição do mercúrio é de 357. Então, a ebulição do mercúrio é 357. A temperatura de ebulição deve ser importante. 357 graus Celsius. E é menor do que o do ouro. O tempo de ebulição do ouro requer do HG, do mercúrio. O ouro é o AU. Aqui é 2.900. Oh, que diabo. Né? Bem, a diferença é gigantesca. É gritante. Né? Beleza. Aí ele diz, considerando o mercúrio, a temperatura ambiente de 30, então o mercúrio está a 30, o HG. Qual a quantidade de calor em calorias que deve ser fornecida para evaporar 750 gramas desse metal? É uma questão simples, porque ele, por mais que ele falou aí da questãozinha do ouro, do mercúrio e tudo, é uma questão de calorimetria que nem envolve mistura, porque ele não falou de nada, apesar dele falar que o procedimento é pegar mercúrio, jogar junto com as amostras, o mercúrio se junta com o ouro, formando uma amálgama, e depois você ferve para que o mercúrio vá embora e fique só o ouro. A questão é simples, porque a questão só envolve mercúrio. Então, considere o mercúrio a 30. Qual a quantidade de calor que deve ser fornecida para evaporar 750 gramas desse metal? Considere que o calor específico do mercúrio é 0,03 e o calor latente é de 70. Então, primeiro, o mercúrio, na temperatura ambiente, ele se encontra já no estado líquido, beleza. Então, ele vai sair do estado líquido de 30 até chegar a esse 357, que é a temperatura de ebulição dele. Então, ele vai receber calor, primeiramente aqui, para aumentar a temperatura, certo? O calor que é responsável por aumentar a temperatura, calor que relaciona com essa variação é o calor sensível, cuja fórmula é a famosa Quimacete. Então, a massa é 750, o calor específico é 0,03, e a temperatura, a variação, vai dar 327. Beleza. Depois que chegou nessa temperatura, ou seja, depois que esse mercúrio recebeu essa quantidade de calor para chegar a 357, para ele realmente, porque ele quer para evaporar, você vai agora fazer a mudança de estado físico, que é o calor latente. Daqui para cá é ml. É o famoso quimeleco, então quero mulher, essas formas. Aí a massa é 750 e o L, ele deu aqui que é 70. Sim. E aí, creio eu, que é só fazer isso e somar. Porque as unidades, elas tá tudo aqui em caloria, tá tudo direitinho, massa em grama, aparentemente, só que aí, mano, foda, né, mano? Porque a Unifor podia ter botado, porque assim, a dificuldade dessa questão é quase nada. Só que os cálculos afirmaria, né, mano? É. A Unifor, quando faz a questão fácil de física, essa é mais fácil do que as outras dos primeiros, mas também os cálculos, né, pelo amor de Deus. Exatamente, mas eu fico pensando, por que elas fazem isso? Mas será que elas acham que, assim, ela quer passar o aluno de medicina que sabe fazer conta mais rápido, é? O que sabe fazer conta mais rápido vai salvar mais vida, porque vai ter um raciocínio mais rápido, é? Eu não sei qual a correlação que elas veem nisso, não. Porque Maria, é só gastar tempo aqui. Demais, mas tá doido. 7, 3, 5, 7. E esse tipo de questão, ela já caiu outras vezes. Essa mesma coisinha aqui. O cara te dá uma amostra e perguntar a temperatura. Deu esse número aqui, 59 mil e os quebrados. Aqui, ó, B de bola.
Essa mesmo, essa daí eu consegui fazer direitinho. Vamos fazer mais um aqui. Essa daí, os cálculos estavam muito grandes, eu já tava começando a escrever na carteira já. Pô, é doido, mano. Muito cálculo. E essa aqui não tem como fugir, não, pô. Tem como fugir, não, essa aí. Tem como fugir, não, essa desgraça. É foda. Mas pelo menos essa eu considero que era uma fácil. Era fácil. Essa eu acertei assim. Não era nem média, não. Era fácil. Certo? Claro, também não era. Era uma fácil trabalhosa, mas era fácil. Era fácil. Tipo, a pessoa não podia dizer, nossa, nunca vi esse tipo de questão. Pô, então tá retardado, né? Porque se tu abrir qualquer livro de física em calorimetria, tem esse tipo de questão. É só aplicar também a fórmula, certo? Pronto. Agora, vamos ver essa 19. Vamos fazer essa 19 aqui. Talvez seja a última de hoje, mas vamos ver aqui. Eu já estava pensando que era de efeito Doppler, mas acho que não. Tinha frequência, opa, não. Vamos ver aqui, ó. As faixas de radiofrequência utilizadas pelo 5G foram definidas pela Anatel e serão de tanto a tanto. Diferente da utilizada pela 4G, que é na faixa dos 700 MHz. Essa utilização de faixa com frequência maior é estratégica para os objetivos que essa nova revolução traz. Quanto maior a frequência das ondas utilizadas, maior a capacidade de dados transmitidos. Porém, esse ganho de capacidade vem com uma consequência. O 5G terá menor alcance. Para sanar esse tipo de problema, empresas responsáveis terão que investir em um número muito maior de transmissores e receptores. Com base na leitura e nos dados presentes no texto, em quantas vezes o comprimento da onda relacionada à transmissão 4G é maior que o menor comprimento de onda da tecnologia 5G. É uma questão easy demais, certo? Aí é easy, Daniel. Rapaz, é easy demais. Por quê? Porque ele só vai querer que você faça essa fórmula aqui, ó, lamba as feridas. V igual a lambda F, vou lamber ferida, certo? Aí é o seguinte, ó. A tecnologia, o que é que ele quer? Ele quer a razão. Porque quando ele diz quantas vezes uma coisa é maior que a outra, ele quer a divisão. Então, quantas vezes o comprimento da onda, ou seja, ele quer o comprimento da onda da 4G pelo o comprimento da onda da 5G. Só que a 5G, ele deu um intervalo de frequência, ele não deu a frequência exata. Mas é por isso que ele diz, ó, quantas vezes a onda 4G é maior que o menor comprimento de onda da 5G. Então, V igual a lambda F, certo? O menor comprimento de onda vai ser quando você utiliza a maior frequência. Certo? O menor comprimento de onda vai ser assim. Então é o seguinte, ó, se V igual a lambda F, a lambida ela é o V pela frequência. Então, a lambida aqui vai ficar o V pela frequência do 4G, que a frequência do 4G, ó, é 700 mega, que é 10 a sexta. Mega é 10 a sexta porque é milhão. Certo, e o 5G vai ser o mesmo V, não é o mesmo V? Pô, que é a velocidade da luz. E o F, que é a frequência, você vai pegar, ó, como você quer o menor comprimento de onda, você vai pegar a maior frequência. A maior frequência é essa, 3,5. Certo? Certo. Então vai ficar 3,5 vezes 10. Aí, como é giga, é 10 a nona. Aí você vai, repete a primeira.
e multiplica pelo inverso da de baixo. Corta aqui. E aí, esse 10 a sexta, esse 10 a nona aqui, eu vou andar vírgula 3 cada, para deixar o 10 a sexta aqui. Então, como aqui é 3,5, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, e aí vai ficar 10 a sexta. E aqui vai ficar 700 vezes 10 a sexta. Então, corta. 35 por 7 vai dar 5. Easy. Easy. Então, essa questão, ela acabou, que ela também foi uma das fáceis. Só lambendo as feridas aqui. Porque já teve esse tipo de questão que era bem mais difícil. Com efeito dupla, já teve questão com os fenômenos interferência, com os fenômenos assim, um pouco mais complicados. Essa aqui não, essa aqui foi de boa. Deixa eu só ver aqui se essa aqui se dá para resolver aqui ela. Não, eu acho que dá para resolver ela aqui. Vamos tentar resolver ela aqui. Eu estou esperando ainda o almoço ser feito, mas aí. Eita, professor. Mas o almoço. O almoço ainda não ficou pronto, não, o almoço. Se tivesse ficado, eu encerrava a aula agora, mas. Não, falta mais uma questão. Show. Vamos lá. Arthur, 80 quilos, e Camila, 54. Olha aí, mas o almoço está vindo já. Vou fazer rápido essa aqui. Ó. Estavam voltando para casa de carro quando ele percebe que o pneu furou, esvaziando-se. Desce junto para fazer a troca do pneu furado. Arthur, com a chave de roda em formato de L, de comprimento 500 milímetros, ajusta a extremidade da chave no primeiro parafuso, inclinando de 60 graus em relação ao solo. O cara vai tentar trocar um pneu e ele, sei lá, se é um pneu, vamos tentar fazer com o diabo de um desenho aqui. Tem aqueles parafusos aqui, aí ele tá, aquelas bichinhas L, né? Certo. Ajusta uma extremidade da chave, primeiro parafuso, inclinando-a de 60 graus. Porra, é essa? Essa questão aí é muito longa para fazer. Talvez seja assim. Será que é questão de momento? Não, acho que não. Não, vai ser questão de momento. Eu só estou confuso em relação a esses 60 graus em relação à horizontal. Será que ele quer dizer que era assim? Rapaz, eu pensaria assim. Né? Enfim, vamos lá. Só pode ser assim. Só que aí ele diz aqui, ó, um formato de L de comprimento 500. Acho que o comprimento que ele quer dizer é isso aqui, né? Essa parte comprida aqui. 500 milímetros. Beleza. Aí, beleza. Esse aqui foi o Arthur. Arthur é o Arthur que está trocando. Aí o Arthur aplica verticalmente todo o seu peso na outra extremidade, conseguindo soltar o parafuso. Ou seja, o Arthur, ele sobe aqui, nessa extremidade aqui, e consegue soltar todo o peso. Ou seja, ele faz uma força aqui, ele consegue desenroscar essa putaria aqui. Tá? Certo. É massa os desenhos, né? Os desenhos são ótimos. Aí ele diz assim, Camila resolve ajudá-lo, pedindo para soltar o próximo parafuso, enquanto Arthur pegaria o novo pneu. Ela ajusta a extremidade da chave no segundo parafuso, mantendo a chave na posição horizontal paralela ao solo.
Espera aí. Então, agora o pneu é outro pneu. É o mesmo pneu, só que agora é como se, sei lá, a chave tivesse... O segundo parafuso está aqui, e ela fala que a bicha está na horizontal. Sei lá, Aí é lá como vai se tivesse assim, é como se tivesse assim, eu acho. certo. Como se a chave tivesse assim. É o segundo parafuso. Mantendo a chave na posição horizontal e aplica verticalmente todo o seu peso na metade do comprimento. É uma jumenta mesmo. Porque agora ela aplicou uma força na metade do comprimento. Sim. Precisar de mais força. Então, assim, ela teria que fazer mais força. É. Quanto maior o braço de alavanca, menor a força, né? Só que acontece que aqui também está inclinado. Quando o cara aqui aplica uma força aqui, a gente tem que prestar atenção que o que importa é daqui para cá, ó. E aqui a gente pegaria o cosseno de 60. E o cosseno de 60, o que é o triângulo, é 1/2. Então, o cosseno de 60 ficaria 500. Ficaria 1/2, a metade aqui, ficaria 250. Então, na verdade, se você colocar 60 graus e botar uma força toda na extremidade desse jeito, é a mesma coisa que você pisar no meio. Porém, o quê? Aqui era o Arthur que era o mais pesado. E aqui é a Camila que é menos pesada. O Arthur tem 80 e a Camila 54. Então, a Camila aqui, ela não vai conseguir. Certo? Certo. Não é que ela não vai conseguir só porque ela está no meio. Ela vai conseguir porque ela é leve. Certo. Tá? Certo. Aí, vamos ver o que é que a questão quer. Aí ele diz assim, ó, analise as afirmativas aqui. Aí, vamos olhar... Mariana, pode me servir já, por favor? Já está terminando aqui. Calma, filho. Ó, aí assim, Camila soltará o segundo parafuso aplicando seu peso na vertical na metade da ferramenta. Não. Camila soltará o segundo parafuso aplicando seu peso na outra extremidade. Aí a pergunta, será que se ela tivesse colocado bem aqui, ó, será que ela tivesse colocado aqui, ela teria solto? Porque assim, o que é que serviu, qual foi o momento necessário para esse cara girar esse parafuso? O momento é uma fórmula que é força vezes a distância. A força é o peso do Arthur, que é a massa dele, 80, vezes 10, que é a gravidade, que é 800, e a distância que seria a distância não da ferramenta toda, porque como ele inclinou a ferramenta, o que importa é essa distância a distância que da linha da força até o ponto de apoio que está preso, que no caso vai ser o 250 aqui, certo? Mas você pode passar aqui para metro e tal, é como se eu fosse passar para metro, ficaria 0,25. Beleza. Então, esse momento ficaria essa conta aqui, ficaria como se fosse 200. A Camila, se ela aqui no meio da metade aqui, na metade dessa barra, ela não vai conseguir fazer isso. Mas se ela fosse para a extremidade, vamos ver se ela conseguiria. Porque assim, o momento é a força vezes o deslocamento. Essa distância, na verdade. Ela tem massa 54, então ficaria 540, certo? E essa distância aqui seria a distância da bicha toda, que ficaria 0,5 metros, que seria 500 milímetros. Se eu passar, fica 0,5. 0,5 vezes isso vai dar certo. 0,5 vezes 540 dá 270. O momento de 270 é maior do que esse momento aqui, ó, de 200. Então, ela consegue. Se ela for para a extremidade, ela consegue.
Então, não tem nada a ver dela usar, ó, desse item se usar o mesmo ângulo do Arthur. Não tem nada a ver ela botar na vertical e na metade. Eu acho que a opção correta é essa mesmo. Camila soltará o segundo parafuso, aplicando o seu peso verticalmente na outra extremidade da ferramenta, estando ela paralela ao solo. Ou seja, na situação Certo. que ela colocou aqui paralela, só que se ela for para a extremidade. Certo. Entendeu? Entendi. Mas Só uma dúvida. A questão do cosseno aí é porque, no caso, vai decompor o peso, aí vai ficar o PY, né? PY, o P, cosseno, é só isso, né? Beleza. Assim, na verdade, eu não acho nem decompor o peso, não. É porque, assim, essa distância, né, 500, Sim, essa aqui inclinada, mas a distância que importa é essa aqui, ó. É a distância da linha da força até esse ponto de apoio aqui, ó, que é o ponto onde ele vai girar. Então, na verdade, eu não estou decompondo o peso. Se fosse plano inclinado, eu estaria decompondo o peso. Aqui eu estou calculando essa distância aqui. Então, eu vou ter um triângulo, no qual isso aqui é 500, isso aqui é 60, e isso aqui é o que eu quero descobrir, é o meu Dzinho. Aí eu vou usar cosseno, é D sobre 500, pronto, é um meio cosseno, aí dá certo. Entendi. Beleza? Beleza, entendi. Pois pronto, eu vou te mandar os prints, depois eu te mando o vídeo.